trabalhado Eu com a sou nossa cadeia de responsável pelas fornecimento áreas e também vai falar da comida. parceria que a gente Vim contar um pouquinho do nosso case hoje para vocês. Primeiro, parabenizar todo mundo aí pela audiência e pela paciência, né? Última palestra do dia, ouvi falar mais um case, vocês estão pensando assim, nossa, mais um, o que vem de diferente por aí? Mas eu vou contar um pouquinho da nossa história e depois também estou à disposição aí para tirar dúvidas e esclarecer as perguntas. Bom, a apresentação ela foi estruturada da seguinte forma, eu vou falar um pouquinho quem somos, vou falar um pouquinho do escopo, da evolução dos nossos processos e de resultados. Bom, a Unidas, a gente brinca que não é mais uma locadora, né? É uma empresa de mobilidade. Então, nós somos líderes em locação de frotas, somos os primeiros na locação da pessoa jurídica e somos a segunda maior locadora de veículos do Brasil. Nosso foco hoje está totalmente voltado para mobilidade, eficiência de processos, então vocês vão ver daqui a pouquinho dos nossos produtos, a gama de soluções que nós temos aqui para ofertar para os nossos clientes. E focados aí também na questão de trazer comodidade para as pessoas. O Fábio, do Grupo Boticário, está aqui, né? Ele falou mais cedo que ele queria comprar caminhões elétricos. Vou falar, Fábio, não compre, alugue. Muito mais eficiente, tá? Então, os nossos produtos, eles passam pela terceirização de frotas para pessoa jurídica, pessoa física, e eu vou ressaltar aqui alguns produtos que não são tão convencionais, que muita gente não conhece, que é a questão de trucks, né, que são caminhões, e assim, nós temos caminhões elétricos para alocar. Temos a questão da agro, né, que são produtos voltados aí para o agronegócio. Temos toda a solução de telemetria para veículos, temos locação mensal para pessoa física, locação mensal para pessoa jurídica. Então, a nossa gama de produtos ela só está crescendo. E um pouquinho aqui dos nossos números, né? Números de 2021, tá? Está um pouquinho desatualizado, mas a gente tem mais de 2.800 clientes corporativos, temos mais de 120 mil manutenções de veículos aí no ano, 175 mil reservas, 17 mil fornecedores. As nossas compras, eu trouxe aqui só o total de compras que a área de suprimentos e facilities cuida, que são 2 bi, mas a gente também tem todo o volume de carros que não está entrando aqui nesse número. Temos mais de 800 mil pedidos de compra, uma frota que já está em 200 mil veículos, e nós temos 253 lojas de veículos Rent-A-Car e temos 122 lojas de veículos seminovos. O que é o veículo Rent-A-Car? É o veículo para pessoa física. Tá? Compartilhar um pouquinho aqui da nossa estratégia. A nossa estratégia é ser uma área provedora de soluções, parceiras dos nossos negócios, focada em agilidade e otimização de processos. Para isso, nós temos duas alavancas. Uma que é reduzir gaps operacionais e a outra que é aumentar a inovação nos nossos processos e ampliar as economias, reduzindo elas na nossa cadeia. Tá? E o nosso projeto, nosso case, tem tudo a ver com a questão de reduzir gaps operacionais. Por isso que a gente trouxe essa estratégia aqui para compartilhar. Falar um pouquinho da nossa transformação digital. Namoro com a Paradigma começou em 2014. Eu não sei se vocês sabem disso, Gerson e Alex. E foi concretizado em 2020, né? Então, a gente demorou aí alguns 6 anos para oficializar essa união, e o filho nasceu em 6 meses, né? Foi precoce o nascimento da criança, mas foi extremamente necessária aí essa velocidade na implantação. Então, vocês vão ver aqui que até 2020, a gente estava num nível ainda muito reativo no processo de suprimentos. Fazia o by the book, requisição de compra, cotação, pedido, cotação via e-mail, e pouca evolução. Quando a gente implantou a Paradigma, a gente já passou a olhar a área de suprimentos com um viés mais estratégico. Então, a gente já saiu de um nível reativo para o nível atual agora de otimizado, buscando aí chegar no nível 4, que é o best in class. O que seria esse nível otimizado, Ana? A gente já está trabalhando em gestão de fornecedores com muito mais detalhe, já estamos trabalhando em gestão de categorias, strategic sourcing já é uma realidade hoje que a gente já pratica, e a gente quer evoluir ainda mais com tecnologia e automatização dos nossos processos. Plano até 2023 a gente chegar lá, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Bom, onde que a gente implantou a Paradigma, né? Quais foram os processos e escopo desse trabalho? Então, a gente implantou
na área de facilities, indiretos, acessórios e também nos processos de qualificação de fornecedores e processos internos do supply, né? Eu brinquei mais cedo que a auditoria e o compliance foram os principais sponsors do nosso projeto, porque nunca vi pessoas tão felizes na empresa depois dessa implantação dessa ferramenta. Todo dia eles diziam lá, Anne, e o cronograma? Anne, já implantou? Anne, como é que tá? E depois que implantou, a gente já teve algumas rodadas de auditoria e realmente eles comprovaram aí que é uma ferramenta muito eficaz, né, para garantir o compliance aí nos processos. Trouxe 2 exemplos aqui de processos que nós implementamos. Um é o cadastro e homologação de fornecedores. Acho que toda empresa que está iniciando tem lá um sistema de gestão de demanda, né? No nosso caso aqui é um sistema de gestão de chamados, que ele foi desenvolvido, customizado aí para a Unidas. Esse sistema ele era alimentado manualmente, então os usuários entravam lá na ferramenta, digitavam as informações dos fornecedores, anexavam os arquivos. Depois, a gente tinha qualquer dúvida, devolvia um workflow que ia via e-mail para o usuário retornar e responder as demandas. Depois, a gente tinha uma etapa de digitação no nosso RP. E depois, a devolutiva para o usuário, se o chamado foi atendido ou não, se tinha alguma pendência, se o fornecedor estava cadastrado. Pós-implantação da Paradigma, hoje o fornecedor, fizemos igual aos bancos, né? Todo banco colocou o cliente para trabalhar para eles, a gente colocou o fornecedor para fazer o próprio cadastro. Então, o fornecedor entra no portal da Paradigma, insere as informações, os anexos de cadastro, cai numa tela de homologação cadastral, que o analista de suprimentos fica responsável por validar, e depois já é integrado automaticamente com o nosso RP. Aí vocês vão falar, nossa, Anne, mas você tirou o trabalho interno da Unidas e passou para o fornecedor? Nesse primeiro momento, sim. Mas a gente já está pensando em evoluir isso e melhorar também a vida do nosso fornecedor. Vou comentar mais para frente. Tá? Com isso, o que a gente ganhou? Então, a gente aumentou aqui 72% da nossa produtividade, porque eu tinha alguém, né, ou um usuário, ou um analista de suprimentos, para gastar lá seus bons 15 minutos digitando e replicando informações para N outros sistemas. E agora a gente passou a ter o fornecedor inserindo as informações, então o máximo que eu gasto de tempo é uma indicação para esse fornecedor entrar lá no portal e se cadastrar. E aí tem um processo de validação, que não tem como fugir, né? Mas ele já validado no próprio RP, já está homologado, e eu ganhei aí alguns bons minutos, né? Saí de 25 para 7 minutos, aumentei minha produtividade de 72%, levando em consideração aí que a gente atualiza mais ou menos 17 mil cadastros por ano, né? Então, é um volume significativo. Aí vocês vão falar assim, não, mas piorou a vida do fornecedor? Não, ele ficou feliz. Por que ele ficou feliz? Porque agora ele tem um protocolo, né? Ele consegue rastrear e traquear todo o processo de cadastro, solicitação. A auditoria ficou mais feliz ainda, porque agora ela consegue ver quem solicitou o cadastro, se aquela pessoa teve retorno ou não, se teve uma devolutiva, qual foi a pendência que foi gerada. O fornecedor ganhou mais um canal de suporte para tirar dúvidas. E para a Unidas, né, além de melhorar a produtividade, a gente conseguiu digitalizar uma etapa do processo importante e melhorar aí a nossa questão de compliance. Falando um pouquinho agora do processo de compras. Acho que isso aqui é uma realidade de quase 100% das empresas, né? Todo o fluxo começa lá numa requisição, a nossa requisição, ela nasce no nosso sistema legado, aí a gente tem solicitação de cotação, equalização comercial, negociação e formalização da compra. Toda a solicitação de compra, ela era gerenciada via e-mail, né? Então, o comprador disparava as cotações via e-mail, recebia retorno via e-mail, a auditoria me pedia para validar as cotações. Eu tinha que entrar num diretório lá com 999 mil cotações e aquela me pediu para ver, adivinha? Não estava lá, né? Lady Murphy não estava lá, estava na caixa de e-mail do comprador que, eventualmente, estava de férias. E aí, como é que você comprova que o processo passou por todas as etapas e estava num bom nível de compliance? Possível, né? Tinha que contar com muita sorte, fazer o cara voltar, de repente, logar de novo, mostrar o processo todo lá para a auditoria. E agora, como é que a gente está em relação a isso?
Agora a gente tem um gerenciador de cotações, né? As requisições nascem, vão para esse gerenciador, ficam numa fila, eu consigo ver com quem está esse processo, toda empresa consegue traquear esse processo, rastrear, então a auditoria consegue ver todas as solicitações de cotações, o status foi cotado, se está em aberto, se já tem proposta, se o fornecedor fez revisão da proposta, se não fez. Eu tenho um mapa comparativo que não é mais do Excel, né? Esse mapa comparativo já traz lá quem é o ganhador da cotação, quem foi a melhor cotação por item, por valor global. Consigo fazer várias análises e verificar até se o comprador realmente fechou com a melhor condição comercial, e se ele não fechou, ele também tem a justificativa toda do processo lá. Com isso, né, a gente melhorou aqui a questão da redução do prazo de processos, né, tudo num sistema só, tudo rastreado, 100% dos processos rastreados, aumentamos a nossa economia, nossa, mais de 5%, foi muito mais que isso, tá? Nós estamos com a pendência aí de apuração dos resultados, fazendo as melhorias nos relatórios, mas eu tenho certeza que foi muito mais que isso aqui, pelo que eu pude vivenciar. É um número conservador. E lembrando, né, que a gente está focando aqui em 30% das nossas compras, que é em diretos, serviços e facilities. Então, é um potencial gigante aí de ganho com a implantação da ferramenta. Além disso, né, quais são os resultados qualitativos que nós tivemos? Padronização dos processos, todo mundo agora segue o mesmo fluxo de processo. A gente tirou a figura do comprador, né, do personograma, e passou para uma estrutura de processos. A gente automatizou a análise dos tributos, né, a própria ferramenta já faz toda essa questão tributária e logística para a gente. O compliance foi a área mais feliz de todas da companhia, como eu já falei. Melhoramos aqui a questão de agilidade e simplicidade na tratativa das demandas e os relatórios e logs de auditoria. E o que a gente tem de desafio? Esqueci de falar, gente, minha apresentação é rápida e bem objetiva, tá? Piscou, perdeu qualquer coisa, depois me procura. O que a gente tem de desafio? Né? A gente tem o desafio de consolidar ainda mais o papel estratégico da área, né? Focando realmente no que é relevante para o negócio, nas aquisições de maior valor agregado, nas aquisições mais complexas, e todas as aquisições de menor valor agregado a gente está automatizando. Né? Então, é o próximo item aqui que alguns colegas já até falaram, né? Vamos ter um comprador robô? Sim, por que não? Para aquilo que não é relevante, vale muito a pena. Então, a gente quer continuar evoluindo aqui na transformação digital da área, né? RPA, sim, inteligência artificial, Big Data. A gente está com um processo agora de machine learning, avaliando os orçamentos de manutenção. Então, toda a manutenção, se já está dentro do padrão do carro, né? Está preconizado lá no plano de manutenção, por que eu tenho que ter alguém ali avaliando e interferindo naquele processo? Por que ele não pode ser automatizado? Então, a gente já está se questionando sobre isso também e já estamos bastante evoluídos aí nessa etapa. E, além disso, a questão de integração com fornecedores. Quanto mais fornecedores nós tivermos integrados, menor o trabalho aí para ambos os lados. Então, é isso que a gente quer evoluir ainda mais. Então, vou fazer aqui um merchan para Paradigma, por favor, escaneie o código, concorra aí, Alexa, importante. Se vocês quiserem tirar mais dúvidas, também estou à disposição sobre o sistema, sobre o case, tá? E deixo aqui os meus contatos. Obrigada. Precisando de algo? Oba! Bem, tô te legal. ouvindo. 2 perguntas aqui, vamos lá. Bom, a primeira é, a gente ficou bem impressionado com esse 72% de mais produtividade no cadastro, né? Um número gigantesco. E aí ficou assim, de dúvida do pessoal, tem mais oportunidades de otimização tão significativas, sabe, just around the corner, assim, você fala, Sei. cara, enfim, conta um pouquinho para nós. Tem. O próprio cadastro do fornecedor, né? Eu fiz um benchmark com algumas empresas do setor e a gente já vê que tem empresa que o fornecedor não preenche mais nada. Ele coloca o CNPJ dele lá, já tem robô por trás ali, catando as informações da receita, buscando todas as validações fiscais, tributárias. Então, isso também já tira um trabalho enorme do fornecedor, e a gente vai evoluir para isso. Né? Então, é um exemplo. Legal, perfeito, Anny. Na verdade, você foi ao encontro da outra pergunta que tinha mandado aqui também, que era, bom, beleza, compliance foi a área mais satisfeita, a gente entendeu isso, mas a automatização de processos com inteligência artificial não traz riscos? Como é que vocês anteveem isso? Até por estabilidade, enfim.
sim, traz riscos, por isso que a gente está com muita cautela nesse projeto, a gente mapeou o processo todo, é muito importante ter todas as regras de negócio bem mapeada, né, para a gente não correr riscos mais sérios, mas assim, os testes que a gente fez até então mostra que 90% dos orçamentos que foram regulados, se eles tivessem sido aplicados na regra do machine learning, eles estariam aprovados também. Entendeu? Perfeito, Anny. Seus big numbers não mentem. Muito obrigado pela participação, viu? Tenha uma ótima tarde. Obrigada. Boa noite, pessoal.